Olá, alunos do curso de Odontologia da disciplina de Fundamento Biológico 3. Nós daremos início nessa videoaula às interações farmacológicas. Os objetivos desta aula serão estudar o conceito e os tipos de interações farmacológicas, os fármacos que interagem com vasoconstritores adrenérgicos, como a epinefrina e a norepinefrina. E também abordaremos o protocolo de anestesia local no atendimento de pacientes que fazem uso dos fármacos que interagem com vasoconstritores adrenérgicos. As referências que vocês deverão utilizar para esta aula são os livros da Lenita Vamacher, de Farmacologia Clínica para Dentistas, e Terapêutica Medicamentosa em Odontologia, do Eduardo Dias Andrade. As interações farmacológicas, elas podem ser classificadas em desejáveis ou indesejáveis, quando são ditas de interações farmacológicas adversas. As interações farmacológicas, elas são modificações na intensidade e na duração da resposta de um fármaco, devido à ingestão simultânea de outro fármaco, álcool etílico, determinados alimentos e medicamentos fitoterápicos. Isso pode potencializar ou reduzir os efeitos dos fármacos com prejuízos ao tratamento. A associação do sal anestésico com vasoconstritor, como epinefrina, norepinefrina ou fenilefrina, é considerada uma interação farmacológica desejável na clínica odontológica. A constrição dos vasos sanguíneos no local onde a solução foi depositada proporciona a diminuição da velocidade de absorção do anestésico, reduzindo sua toxicidade sistêmica e aumentando o tempo de duração da anestesia. Existem diversos medicamentos que poderão interagir com vasoconstritores adrenérgicos, tais como a epinefrina. O primeiro deles é a classe dos beta-bloqueadores, que são ditos os não seletivos, como beta-1, propranolol, pindolol, nadolol, timolol, ou cardioseletivos, que são seletivos para receptores beta-1, como atenolol, metoprolol, antagonistas de beta-1, como carvedilol, labetalol e neprivolol. Todos esses medicamentos, nós sabemos que são fármacos utilizados para tratar a hipertensão, deverão ser verificados o seu uso pelo paciente durante a anamnese, pois poderão ocorrer reações indesejáveis quando administrados um número excessivo de tubetes ou com alta concentração de vasoconstritor. Uma outra classe de medicamentos que também poderão interagir com os vasoconstritores adrenérgicos são os antidepressivos, como, por exemplo, a imipramina e a amitriptilina. Estes fármacos antidepressivos, eles inibem a recaptação da noradrenalina. Portanto, na presença de vasoconstritores adrenérgicos, poderá ocorrer somação de efeitos, acarretando em aumento da pressão arterial devido ao excesso de norepinefrina na fenda sináptica. Anfetaminas, como por exemplo fenproporex e anfepramona, eles causam uma maior liberação de catecolaminas no organismo. Também, na presença de vasoconstritores adrenérgicos, poderá ocorrer somação de efeitos, levando a um aumento da pressão arterial e taquicardia. Pacientes usuários de cocaína, a cocaína, neste caso, estimula a liberação de norepinefrina e inibe sua recaptação nas terminações adrenérgicas. E, se associados a vasoconstritores adrenérgicos,
poderá ocorrer hipertensão arterial e taquicardia, seguida de infarto do miocárdio, parada cardíaca e óbito. Em um paciente sadio ASA 1, o risco de interações adversas ele fica restrito aos fármacos que o próprio profissional poderá prescrever ou administrar. Entretanto, a possibilidade de isso ocorrer aumenta no atendimento de pacientes que fazem uso contínuo de um ou de mais medicamentos, especialmente nos idosos, que na grande maioria das vezes já apresentam algum tipo de alteração metabólica, cardiovascular ou neurológica. Portanto, qual seria o protocolo de anestesia local no atendimento de pacientes que fazem uso dos fármacos que interagem com vasoconstritores adrenérgicos? Inicialmente, por meio da anamnese, nós devemos identificar as drogas ou medicamentos de que atualmente o paciente faz uso contínuo. Verificar se ocorre interação. Uma dessas necessidades na anamnese é verificar a interação entre a cocaína e vasoconstritores. No caso específico do paciente ser usuário de drogas ilícitas, como por exemplo a cocaína, como na maioria das vezes o paciente não relata ou não assume sua condição, deve-se incluir a seguinte pergunta no roteiro de anamnese. Você deve perguntar ao paciente: você faz uso de cocaína? Obviamente, o profissional deverá esclarecer o teor da pergunta, descrevendo os riscos que poderão ocorrer no caso de interação de vasoconstritores usados em odontologia. Caso não esteja convencido da veracidade das informações dadas pelo paciente, alguns sinais físicos característicos, como agitação, tremores, aumento da frequência cardíaca, lesões de pele na região ventral do antebraço ou na mucosa nasal, podem auxiliar na identificação desse grupo de pacientes. Você também deverá documentar no prontuário clínico que o paciente foi esclarecido sobre os riscos de interação com a assinatura dele, especialmente no caso da cocaína, pois muitas informações são omitidas na anamnese. Seja qual for a técnica ou solução empregada, a injeção deve ser lenta, na razão de 1 ml por minuto, após aspiração negativa. Durante a administração dos vasoconstritores adrenérgicos, na utilização de técnica infiltrativa, aplicar pequenos volumes das soluções anestésicas contendo epinefrina, 1/1000 ou 1/200.000, respeitando o limite de 2 a 4 tubetes, respectivamente. E aí eu pergunto para vocês, será que nós podemos empregar soluções anestésicas com vasoconstritor em pacientes portadores de doença cardiovascular? A resposta para essa pergunta está baseado na dose e na via de administração, pois em hipertensos, os efeitos da epinefrina na pressão arterial dependem da dose e da via de administração. Pequenas doses administradas pela via subcutânea pode resultar em pequena ou nenhuma alteração na pressão arterial. Doses elevadas, particularmente quando administradas acidentalmente no interior dos vasos sanguíneos, podem acarretar em brusca elevação da pressão arterial, devida primariamente à vasoconstrição periférica. Além disso, a epinefrina aumenta a frequência cardíaca e a força de contração ventricular e aumenta o débito
e o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Nessa tabela, nós podemos verificar aqui os valores, os níveis sanguíneos de catecolaminas, epinefrina e norepinefrina, que são secretados pelas adrenais no paciente em repouso. Então, 7 microgramas por minuto de epinefrina e 1,5 micrograma por minuto de norepinefrina são secretados pela adrenal quando o paciente encontra-se em repouso. Quando o paciente encontra-se numa situação de estresse, a quantidade de epinefrina e norepinefrina aumenta em até 40 vezes, como nós podemos observar aqui. Olhem, portanto, a quantidade de epinefrina que está presente em um tubete de solução anestésica contendo epinefrina na diluição de 1 para 50.000. Essa concentração é menor que 1 micrograma por minuto. Então, o que nós concluímos disso, desses valores? Durante uma situação de estresse, e a dor intensa é considerada estressante, a secreção endógena de epinefrina e norepinefrina pelas adrenais aumenta em até 40 vezes, se comparado aos níveis basais com o indivíduo em repouso. Sob o estímulo doloroso, os níveis sanguíneos de epinefrina são muito maiores se comparados aos obtidos após a aplicação de um tubete de solução anestésica contendo epinefrina 1 para 50.000. Então, diante desses valores, eu pergunto para vocês, qual a dose máxima de epinefrina contida na solução anestésica local que pode ser administrada com segurança durante um procedimento dentário em pacientes com doença cardiovascular controlada? A resposta, portanto, para essa pergunta seria 0,04 miligramas por sessão de atendimento. Por que 0,04 miligramas? Observem que a concentração e a quantidade de epinefrina por tubete está apresentada aqui. Então, numa diluição de epinefrina de 1 para 50.000, eu tenho 0,036 miligramas de epinefrina, apenas em um tubete. Essa concentração, ela encontra-se, portanto, dentro dos valores considerados seguros para um paciente que possui doença cardiovascular controlada. Agora, se eu for utilizar um tubete na diluição de 1 para 50.000, que contém 0,018 miligramas de epinefrina, nós poderemos utilizar, portanto, 2 tubetes, pois 2 vezes 0,018 miligramas corresponde a 0,036 miligramas, o que também encontra-se dentro da dose considerada segura para atendimento de pacientes hipertensos controlados. No tubete que contém uma diluição de 1 para 200.000, poderemos utilizar até 4 tubetes por sessão de atendimento. 4 vezes 0,009 corresponde a 0,036, o que também está dentro dos valores considerados seguros para hipertensos controlados. E quando a epinefrina estiver contraindicada, o que nós deveremos utilizar como anestésico? O cirurgião dentista, ele tem a alternativa de empregar uma solução de prilocaína 3% com feliprecina. Portanto, em pacientes em que a epinefrina estiver contraindicada, como por exemplo os pacientes portadores de certos tipos de arritmia cardíaca, o profissional, então, você poderá utilizar a prilocaína 3% com feliprecina. Por qual motivo?
A felipressina, por não pertencer ao grupo das aminas simpático-miméticas, ela não age, a felipressina não age sobre os receptores alfa e beta adrenérgicos. A dosagem clinicamente segura da felipressina para hipertensos é de 0,18 unidades internacionais. Essa quantidade é equivalente ao contido em 6 ml da solução de prilocaína 3%, com 0,03 unidades internacionais por ml de felipressina, o que corresponde a aproximadamente 3,5 tubetes. Outra opção de que o dentista dispõe é aplicar uma solução que não contenha um agente vasoconstritor, como a mepivacaína 3%, para procedimentos nos quais não haja necessidade de anestesia pulpar prolongada e controle do sangramento. A mepivacaína, ela promove anestesia pulpar de 20 minutos para intervenções na maxila e de 40 minutos para intervenções na mandíbula. Nas urgências odontológicas, caso o paciente se encontre sob efeito de drogas ilícitas, como a cocaína ou o crack, você deverá avaliar o risco-benefício de atendê-lo no consultório ou em ambiente hospitalar. Em ambas as hipóteses, não empregar solução anestésica que contenha epinefrina, norepinefrina, corbadrina ou fenilefrina. Então, nós vimos nessa videoaula o conceito e os tipos de interações farmacológicas, os fármacos que interagem com vasoconstritores adrenérgicos, os fármacos antihipertensivos, nós falamos também de fármacos que nós vimos também que o fenproporex e a anfepramona também interagem com vasoconstritores adrenérgicos, assim como drogas ilícitas que também poderão interagir com vasoconstritores adrenérgicos. Nós vimos ainda o protocolo de anestesia local no atendimento de pacientes que fazem uso dos fármacos que interagem com vasoconstritores adrenérgicos. Na próxima aula, daremos continuidade ao estudo das interações medicamentosas. Nós estudaremos interações com ansiolíticos, interações com analgésicos e outros medicamentos. Muito obrigada pela sua companhia.